razão, entendeu? Uma das frases do general Mário Fernandes, que é aquele que já está preso, tá na cara que houve fraude, tá na cara. Não dá mais pra gente aguardar essa porcaria. Por quê? Porque o povo é bolsonarista. Porque o povo é bolsonarista. Só uma minoria que é comunista, que é infiltrada, que é o inimigo externo, entendeu? A paranoia deles é sempre essa. Tem uma coisa ali que é um pouco matéria de fé, sabe? É uma coisa que é... É isso mesmo. Tipo, não é um exército que tem uma organização profissional de inteligência que funcione na base de dados e fatos. Se você um exército bem-sucedido, ele tem que ter, evidentemente, uma certa dose de patriotismo, tudo mais, porque você está pedindo para as pessoas se matarem, né? É isso que você pede para um soldado. Então você tem que ter um lado ali que é um lado de mitologia, mas tem que é essa coisa de viva a pátria, viva isso, tal. Soldado precisa acreditar nesse tipo de coisa porque ele pode ter que botar a vida dele em risco. Que tem a ver com o que a gente estava conversando sobre o Cid, né? Essa fé na figura do Bolsonaro na semana passada. Então, a gente falou... ser militar tem um componente de irracionalidade. Tem um componente que para a cabeça liberar é muito difícil de lidar, mas faz parte do jogo. Eu diria que você tem que acreditar que a nacionalidade é algo pelo qual se deve morrer. É isso. Por isso você tem uma mentalidade que tem que ser nacionalista. Ela não precisa ser conservadora, mas ela tem que ser nacionalista. E liberalismo e nacionalismo são coisas que não se encaixam muito bem. Mas, independentemente disso, quando você vai para um exército eficiente, o exército americano, o exército israelense e tudo mais, eu não estou fazendo juízo de valor aqui, mas exércitos que têm eficiência, eles são baseados essencialmente em capacidade de olhar para os dados e analisar dados friamente. O exército brasileiro é de uma incapacidade técnica, eu acho... Mas esses dados são dados técnicos de operacionais. Não, cara... Eu acho que esses outros dados, que se referem a dados políticos, não são dados... não são esses dados pelos quais eles estão habituados a fazer a análise, entendeu? Porque sobretudo se for golpista. Porque para ser golpista, você tem que ser extremista. E aí você tem que acreditar, na verdade, que o povo está... Aí é ideologia total, pura. Se você olha, por exemplo, nesse momento, existe um racha em Israel que tem uma tensão profunda entre o governo Bibi Netanyahu e o exército. Porque o exército discorda frontalmente da estratégia militar do Netanyahu. Segue obedecendo, porque afinal de contas o cara é o primeiro-ministro, o cara que manda tudo mais, mas tipo, general batendo porta, existe uma crise ali e o problema essencialmente é um de leitura geopolítica do que está acontecendo, entendeu? E é esse um pouco o ponto que eu tô tentando fazer. Eu não estou falando de caráter, eu não estou falando eu falo de um exemplo que eu dei hoje na minha coluna na CBN, que eu acho um troço absolutamente inacreditável. O Walter Delgatti Jr., que é o vermelho, o hacker de Araraquara. Esse cara, qualquer um que acompanhe mundo de tecnologia, que entenda um pouco de segurança de sistemas, sabe que esse cara é um hacker para lá de vagabundo, entendeu? O tipo de coisa que ele fez para produzir a Vaza Jato é um troço que é uma lista de padaria, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, é que a maior parte das pessoas não tem nenhum tipo de segurança aqui, entendeu? Então o cara conseguiu acessar a caixa postal do Deltan Dallagnol, conseguiu acessar o Messenger do Dallagnol, e aí o que acontece? Acontece que ele conseguiu mandar um código do Telegram que batia como mensagem e ele tinha um celular clone do celular do Dallagnol. Então, quando bateu a mensagem do código de resgate da senha do Telegram, ele viu aqui, entendeu? Assim como preso em cadeia clona celular. Não é uma coisa assim, isso aqui é um golpe rasteiro, é um golpe... Você me fez pensar um negócio que eu nunca tinha pensado. Só para eu encerrar aqui o raciocínio. Então, esse cara deu um golpe que é um golpe para lá de vagabundo, e como o Deltan Dallagnol era um cara que devia ter uma imensa responsabilidade de cuidado com os dados que ele tinha, mas não tinha qualquer tipo de preparo técnico para
cuidar dos dados sobre os quais ele é responsável, as mensagens dele ficaram absolutamente expostas, o sujeito copiou todas as mensagens que ele trocava com o Sérgio Moro e com várias outras pessoas da Lava Jato e virou a Vaza Jato. Aí, por causa disso, ele ganhou uma fama de hacker quando ele é um vigarista de porta de delegacia. E, de repente, esse cara está fazendo visita ao alto comando do Exército para dar dicas sobre fraude na urna eletrônica. Os caras estavam pedindo, esses caras aqui estavam pedindo para o Walter Delgatti desenvolver um código que pudesse, já na base da má-fé mesmo, desenvolver um código que pudesse ser infiltrado na urna eletrônica para provar que houve fraude. Quer dizer, já que nós não conseguimos provar que tecnicamente a urna é fraudável, então a gente vai falsificar o troço e botar um código lá. O cara não seria capaz de fazer isso. E para qualquer um que entenda minimamente desse troço, gente, eu sou jornalista, eu não escrevo código há 30 anos. E eu escrevia em linguagens tipo Pascal, que são linguagens absolutamente obsoletas. E eu sempre fui muito mal programador, e isso é uma coisa que, para mim, para qualquer jornalista de tecnologia, a incompetência desse cara, Walter Delgatti, é patente. Para qualquer um que trabalha com segurança de sistemas, entendeu? O gerentezinho de empresa da esquina, que cuida de segurança, sabe que esse cara não é nada. E, no entanto, ele bate no Exército Brasileiro como uma autoridade, um hacker, uma entidade. Isso mostra um nível de inépcia do Exército que é um troço atordoante, bicho. Eu tenho dúvida, porque é o seguinte, a gente tem uma certa tendência a achar que o Exército é uma entidade monolítica. Não, tudo bem, eu só estou dizendo que o cara foi lá e foi recebido tal qual. Eu sei, mas ele foi recebido, acho, pelos agentes bolsonaristas do governo que estavam lá, que era um pedaço do Exército que estava ativamente com esse pessoal, com a missão de criar uma narrativa de fraude, hoje que poderia ter fraude. Tá? Eu tenho impressão, eu tenho uma leitura de que eu não estou dizendo que o Exército não seja conservador, mas que Exército não vai ser conservador? Né? Eu acho que qualquer exército do mundo tem uma vocação conservadora, que é de conservar as instituições da pátria, blá, 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 baseado no nacionalismo. É o que eu estava dizendo antes. Né? Mas ser conservador não necessariamente significa ser bolsonarista, e nem todo bolsonarista é golpista, como você acabou de se referir em relação ao ex-comandante das Forças Armadas, entendeu? Então, eu só queria fazer esse disclaimer. Tem algo que eu não tinha pensado sobre a situação estrutural do Exército, a partir do momento que você descreveu a situação do Exército de Israel. O Exército brasileiro vive uma situação muito curiosa, porque vamos pegar os grandes impérios do mundo. O império que eu estou falando é país grande, populoso, com economia grande. Você tem China, Estados Unidos, Rússia, Índia, Brasil, né? São esses países? Você não vai dizer que esses países não possam ter exército. Tem países pequenininhos, sei lá, Uruguai, a Guatemala, Costa Rica, são países pequenos assim que ter exército ou não ter, às vezes é por causa do vizinho, mas assim, esses países grandes têm que ter exército. Agora, o único desses impérios do mundo que não tem problemas de fronteira, ou não tem problemas nos quais você vai empregar esse exército, é o Brasil. Então é uma espécie de um paradoxo. Você tem que ter um exército grande, para o qual aparentemente você não tem nenhuma ameaça na qual ele possa ser empregado. Quando eu falo ser empregado, eu acho que é o fato de o exército de Israel, por exemplo, ter que ser empregado dia e noite, porque o país está sempre em perigo de alguma coisa, ou está sempre em alerta, ou sempre alguma ameaça, faz com que ele tenha que se tornar muito moderno, muito enxuto, muito eficiente, e dessa maneira que você está descrevendo. Interessante. Entendeu? E eu não tinha pensado nisso até você falar. Os Estados Unidos, mesma coisa. China, mesma coisa. Índia, mesma coisa. Rússia, mesma coisa. E o exército brasileiro, a gente tem a hegemonia incontestável da América do Sul. Não tem nada aqui. Quem é nosso inimigo? Maduro? A Argentina? A Argentina já foi. Então você não tem muito o que fazer, todo mundo fica dizendo que você dar dinheiro para o exército é perda de tempo, é perda de dinheiro. Então pode ser que isso explica um pouco uma situação estrutural do exército brasileiro, em que você tem que ser grande, imaginando que vai ter um dia, ou que pode ter eventualmente ameaças que ainda não se concretizaram, ao mesmo tempo você não tem um plano de expansão imperial, sei lá, para o domínio do Atlântico Sul, que é para onde a gente deveria ir naturalmente, que tem apoio da sociedade civil. Entendeu? E ao mesmo tempo, e aí você fica uma sensação de que o exército não tem o que fazer, e aí das duas uma, ou você deita no corporativismo, entendeu? Ou você passa a ter uma vivência burocrática da corporação, preocupada mais como diz, com privilégios, ou você vai se voltar para o inimigo interno, para o suposto inimigo interno que você tem,
que foi exatamente esse caso. Aí você tem que chamar o exército para botar ordem na casa, não é isso? Inventar um inimigo interno. Exatamente, né? que foi isso que começou, aliás, no tempo do Temer. Né? Quando o Brasil começa a ficar conservador, que foi no tempo do Temer, assim, aí você tem essa aliança quase que natural com os militares. E os militares estão preocupados com o quê? Também aumentar os seus privilégios corporativos, começar a dar palpite na política, ter esses planos de expansão militar. Tá? Então, eu acho que tem uma situação estrutural interessante para pensar essa situação do Exército Brasileiro aí. Sempre de forma comparativa, né? Porque os melhores insights que a gente tem é sempre comparando com coisas que são parecidas ou são iguais, entendeu?